Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 31.750 dólares. Bitcoin que não faz muita coisa nas últimas horas, porém parece dar dicas bem claras do que vem a seguir. E meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser interpretar essas dicas, te passando qual a minha opinião e estratégia no momento. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar aqui no 4 horas hoje, relembrando a situação do preço para vocês e depois rapidamente já vamos para o curto prazo aqui para falar um pouquinho de suportes e resistências para você colocar no seu gráfico aí em todos os tempos gráficos. Além disso, vamos atualizar os nossos indicadores de sentimento aqui e hoje eu quero abordar um lado um pouco mais teórico, te passando um conhecimento sobre como nós utilizamos o Long Short Rate e o CVD em confluência com o Open Interest, tá? Além disso, no vídeo de hoje, vou abordar um pouco sobre a dominância, tá? Explicando por que esse indicador é um dos melhores, se não for o melhor indicador do ano de 2021. E também vamos falar um pouquinho sobre o Open Interest agregado aqui, que a gente consegue ver que continua próximo à máxima histórica. Então vamos lá. Investidores, quero começar então no 4 horas, relembrando que a tendência do Bitcoin é de baixa, a gente rompeu todas as linhas de tendência aqui, não há nenhuma linha de tendência, na minha opinião, que está dando suporte ao preço agora, nem ao menos zonas importantes no VPVR, tá bom? As zonas importantes no VPVR e todas as linhas de tendência nesse momento estão acima do preço, o que configura pra gente uma maior probabilidade de baixa e, obviamente, uma tendência de baixa, né? Isso só vai mudar com o rompimento dos 35 mil dólares, então no longo prazo esse é o ponto. No curto prazo, a gente tem a região dos 31.500, 31 mil dólares como a região de fundo local, né? Ou seja, a gente não tem fundos importantes mais pensando no nosso gráfico do 4 horas aqui. A gente tem um fundo local que a gente formou próximo aos 31 mil dólares, o que não é algo muito positivo, né? Reparem que, se a gente perder esse 31, a gente não tem suporte no VPVR para segurar o preço. Então a gente precisa tomar cuidado com essa região. Apesar disso, a gente consegue relembrar, né, que a gente tem uma zona de demanda próxima a esses fundos nos 28, e a gente precisa interpretar os indicadores de sentimento se e quando o preço chegar lá, para a gente entender se vai ser o momento da gente comprar o Bitcoin ou não, tá? Nesse momento aqui é impossível a gente estimar de maneira confiável se vai dar uma boa compra nos 30 mil dólares, nos 28, nos 25, onde seja. A gente precisa do momento, a gente precisa ver o que está acontecendo no mercado naquele momento e a análise de sentimento é quem vai dar isso pra gente, tá bom? Então lembre-se, tem suporte nos 28, tem suporte abaixo dos 25, tem suporte abaixo dos 20. Se a análise de sentimento confirmar, a gente pode pensar em compras no longo prazo, porque no longo prazo a tendência do Bitcoin é de alta, tá bom? Vocês podem ter certeza que eu vou aparecer aqui igual eu sempre faço para discutir com vocês as possibilidades e a nossa exposição nesse mercado, né? Exposição que no momento, sem dúvida, está muito baixa, tá? Afinal, a gente tá com a análise técnica apontando claramente para uma queda aqui e a gente também tá vendo a análise de sentimento bem feia, né? Por quê? Porque a análise de sentimento continua confirmando a queda, né? Simplesmente os nossos indicadores Long Short Ratio e CVD das sardinhas não param de subir. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na queda, né, e nessa consolidação que a gente teve aqui, a consolidação nesse reteste, né, próximo ali dos 31.800, 32 mil dólares, as pessoas estão acreditando na alta, tá? O nosso Long Short Ratio no momento está em 2,76 e o nosso CVD das sardinhas está bem elevado, né? Olhando aqui mais no longo prazo, né, a gente pode olhar uma coisa bem impressionante, tá? Primeiramente, a gente fazia muito tempo que a gente não via esse nosso Long Short Ratio tão elevado, tá? Vou voltar aqui no tempo para vocês lembrarem quando que a gente viu esse Long Short Ratio tão elevado assim. Long Short Ratio acima de 2,5, a gente só viu aqui quando a gente estava lá no dia 18 de maio, 17 e 18 de maio. E vocês lembram que dia era esse? Era o dia que a gente estava testando os 42 mil dólares lá pela terceira vez, que a gente estava falando aqui, tá todo mundo comprando, tá todo mundo acreditando no suporte, não vai segurar e pum, a gente teve o nosso estouro aqui até os 28 mil dólares, né? E nesse momento a situação não é tão drástica igual a gente estava lá, porque lá existiam 4 longs para cada short, né? Então, basicamente, 80% do mercado aqui estava em long, né? Nesse momento, a gente tem 2,8 longos para cada short, mais ou menos. Então é menos, mas continua sendo um risco muito elevado, né?
Isso aqui, apesar de não ser um risco tão grande, eu acho que o risco ele se equipara por causa do nosso indicador, que é o Open Interest. O Open Interest naquela época estava aqui na Binance Futures abaixo de 50 mil, né? Nesse momento, o nosso Open Interest está quase em 70 aqui na Binance Futures. Se a gente pega o agregado, a gente consegue ver que a gente tem 125 mil bitcoins aqui neste momento. Se a gente pegar lá no diário, vamos ver quanto que tinha antes da queda, a gente tinha aqui basicamente, olha, 90 mil. Ou seja, tem muito mais liquidez neste momento da história aqui que a gente está do que lá nos 42 mil dólares, tá? Isso é um sinal que vai despencar, que vai cair o Bitcoin, vai ter outra queda daquelas? Não. É simplesmente um sinal de risco. E é um sinal que a gente deve deixar os nossos stops curtos, porque o preço pode sim, se tiver um rompimento forte dessa região, caminhar rapidamente para estopar e liquidar e varrer um pouco do otimismo no mercado, né? E por que eu falo que esse otimismo ainda existe? Por alguns fatores. Vamos analisar agora o sentimento no curto prazo, depois a gente vai para uma análise técnica para mostrar suporte e resistência, tá? No curto prazo, onde eu também vou falar com vocês um pouquinho sobre uma parte mais teórica do nosso conteúdo, que é a confluência que a gente tem do nosso long short ratio, né, do nosso CBD com o open interest, né? A gente sempre gosta de utilizar esses indicadores em conjunto, né? Então eu quero mostrar para vocês, por exemplo, o que aconteceu aqui no nosso indicador hoje, porque é bem sintomático para a gente demonstrar para vocês como o nosso mercado continua um pouco otimista, né? O preço caiu para baixo, o preço caiu e como vocês podem ver, o nosso long short ratio subiu, né? A gente estava aqui com o long short ratio próximo a 2, ontem 2 e pouco, hoje mais cedo, agora a gente está em 2,7, correto? Ao mesmo tempo que o nosso CBD também subiu. Então a gente sabe que no último dia muitas pessoas acabaram comprando. E esse é um dado importante. E é um dado que quando o Open Interest confirma, ou seja, quando a gente tem aumento do Open Interest, igual vocês conseguem, tá dando algum problema no gráfico aqui, mas como vocês conseguem ver esse aumento no Open Interest dos 60 para quase os 68 mil bitcoins, isso quer dizer que não somente a gente teve a nossa alta aqui nos nossos indicadores, mas essa alta está sendo muito confirmada pela adição de liquidez pelo nosso Open Interest. Então, quando a gente olha os dados do Long Short Ratio do CBD, a gente sempre olha para o Open Interest também, porque o Open Interest ele confirma e potencializa esses dados. Porque pensa comigo, a gente sabe aqui que as sardinhas estão comprando e estão entrando em long, mas com o Open Interest a gente sabe que novas sardinhas entraram e novas sardinhas estão comprando a mercado. Então a gente sabe que, além disso, que tem muita liquidez para baixo, a gente também entende que muitas dessas sardinhas que acabaram comprando, fazendo esse Open Interest subir, Long Short Ratio e CBD, estão presas na região. Então a gente tem uma onda confirmada de baixa aqui. E esse é o primeiro ponto para a gente entender que tem muita gente presa. Provavelmente o preço vai ter dificuldade de ir ultrapassando aqui. Essas pessoas vão criar uma oferta que dificilmente vai deixar o preço ultrapassar. Beleza? Então, essa questão, o Open Interest, ele sempre vai confirmar para você e potencializar os dados que você tem do Long Short Ratio e do CBD. Tranquilo? Continuando aqui, indo já para outro motivo de preocupação que a gente tem, que é a nossa dominância, né? A dominância que vem sendo aí, na minha opinião, o melhor indicador de 2021, que salvou a gente de se expor no Bitcoin em momentos onde o mercado claramente estava numa bolinha das altcoins, né? O que a dominância está mostrando pra gente aqui? Ela está mostrando que nas últimas 24 horas, né, se a gente pegar esse topo aqui, a gente teve uma migração das pessoas para as altcoins. Essa dominância caiu 2% nas últimas 24 horas. Isso quer dizer que mesmo o Bitcoin no suporte derradeiro, mesmo o Bitcoin por um fio ali nessa região, que se a gente perder pode ter uma queda daquelas, as pessoas estão indo mais para as altcoins. A gente viu várias altcoins pumparem ontem e hoje, né? Então isso é um sinal de risco. A dominância sempre foi para a gente aqui como um indicador de sentimento, um sinal de risco do mercado, tá bom? Olhando os dados históricos aqui da dominância, indo por exemplo no 4 horas, não sei se vocês sabem, né? Mas uma coisa muito sintomática é que o fundo que a gente formou no Bitcoin, quando a gente estava lá para romper os 42 mil dólares, em poucas horas foi lá para os 30, adivinha onde que era? Era justamente no ponto onde as pessoas estavam mais posicionadas nas altcoins, que foi aqui que a gente já olhou, né, no dia 17, 18 de maio. Então vocês conseguem entender que quando as pessoas acreditam nas altcoins
numa tendência de baixa do Bitcoin. O Bitcoin normalmente manda o mercado para baixo, não só para liquidar essas pessoas que estão otimistas no Bitcoin, mas para liquidar o mercado como um todo e o mercado das altcoins também. Então por que a gente não estava igual doido comprando Bitcoin em 60, 50, 40? Porque a nossa dominância estava caindo e as altcoins estavam ganhando espaço em relação ao Bitcoin numa tendência de baixa do Bitcoin. Então isso é muito sintomático, tá? E é uma preocupação que você sempre tem que ter, porque para mim esse foi o melhor indicador, foi o indicador aí que mais preservou o meu capital nessa queda aí do Bitcoin, que mais salvou, na verdade, a gente de se expor no momento errado, tá? E, beleza. A gente até tá numa mini tendência de alta aqui, uma tendência de alta nas últimas semanas, né? Mas o que eu tô mostrando aqui é o comportamento que a gente tá tendo no suporte, tá? E o comportamento que a gente tá tendo no suporte é péssimo, porque em vez das pessoas estarem correndo das altcoins, a dominância subindo, as pessoas estão indo para as altcoins acreditando que o Bitcoin formou fundo, que o Bitcoin não vai cair e, consequentemente, as altcoins vão pumpar. Então, sem dúvidas, esse é um dos maiores sinais de risco que a gente tem aqui, tá? E fazendo um resumo, né, de tudo que a gente está vendo aqui. Antes do resumo, vamos falar um pouco do curto prazo, né? No curto prazo, a gente pode entender que estamos numa tendência de baixa aqui, também no testar basicamente a média do 15 minutos. Nesse momento, eu penso que qualquer pullback é uma oportunidade para distribuição, tá? Uma oportunidade para sair fora. E eu só vou começar a ficar um pouquinho mais otimista no Bitcoin se a gente romper a nossa onda confirmada que eu mostrei para vocês aqui da análise de sentimento, né? Que é essa região aqui dos 33.300, 33.400. Se romper aqui, opa, a gente pode ver que os bulls estão ganhando força no mercado e a gente vai poder... a gente vai ter que mudar a nossa análise aí dependendo de como o sentimento atualizar, né? Mas enquanto estiver abaixo, para mim, tá muito claro que a maior probabilidade é sim a gente ter uma queda. Então, nesse momento eu vejo como pontos de distribuição. Primeiramente, onde a gente está agora, tá? Entre os 31.700 e os 32 mil dólares, zona de distribuição aqui. E se a gente ultrapassar, provavelmente 32.400 até os 33 mil dólares, zona de distribuição importante. Não vai ser fácil o Bitcoin passar aqui. Se passar, a gente olha, né? Afinal, investidores, ninguém sabe para onde o preço vai. A gente só pode fazer duas coisas. Primeiro, entender o mercado, entender os pontos importantes. E segundo, que é mais significativo ainda, né, para preservação e para você aumentar o seu capital. É você ter uma estratégia para os dois lados, tá bom? Eu sei o que eu vou fazer se o Bitcoin perder os 30 mil dólares, dependendo com o sentimento, né? Como o sentimento vai acompanhar. Eu também sei o que eu vou fazer se ele romper os 33.400 com o sentimento confirmando. Então você tem que ter isso na sua cabeça antes. Você não pode simplesmente, eu acho que é fundo do Bitcoin porque sim, eu vou comprar aqui. Não. Cria uma estratégia, porque ao criar uma estratégia, você vai conseguir replicá-la e se você não tiver uma estratégia, não conseguir replicar ela, vai ser difícil você ganhar. Porque você pode até acertar um fundo do Bitcoin na sorte, por exemplo, falando, vou comprar aqui porque eu quero, mas tem um ditado muito importante, muito significativo, que fala ainda mais nos mercados, que se alguém ganha na sorte, sempre, provavelmente, vai devolver tudo por azar. Tá? Então toma cuidado e tenha uma estratégia, bole ela e veja se ela é consistente no longo prazo, tá bom? Veja se a amostragem dá consistência para a sua estratégia, né? A gente, por exemplo, na Belotrade já enviamos 400 sinais esse ano, com uma taxa de acerto muito legal, demonstrando para a gente que a gente está fazendo certo, que a gente está seguindo a nossa estratégia de uma maneira correta, e se a gente não tivesse essa estratégia, a gente ficaria perdido, sem saber se o que a gente fez foi por sorte, o que a gente fez. Não, você tem que ter algo sem ser subjetivo. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A minha estratégia no momento é não estar muito posicionado no Bitcoin. As posições que eu tenho no Bitcoin aqui, eu vou distribuir à medida que a gente for subindo. E eu estou fazendo heads, shortando várias altcoins aí, acreditando que a gente pode ter essa queda, tá bom? Olho nas demonstrações de força e nos rompimentos abaixo aqui. Se romper com força, galera, sinceramente eu acho que tentar adivinhar o fundo não é uma melhor estratégia para esse momento. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã.